A genitália externa apresenta uma série de estruturas. É conhecida também como pudendo e vulva. Nessa peça anatômica é possível visualizar o monte do pubis, que é um coxim de gordura revestido por pele. É possível visualizar também os lábios maiores, que são pregas de gordura revestidas por pele. Notem a presença de pelos na região do monte do pubis e a presença de pelos na região dos lábios maiores. Essa prega de pele desprovida de pelos recebe o nome de lábios menores. E este espaço situado entre os lábios menores recebe o nome de vestíbulo da vagina. Nessa outra peça anatômica, eu consigo demonstrar também o monte do pubis, os lábios maiores e aqui a presença dos lábios menores. Se eu virar a peça nesse sentido, você consegue visualizar que o monte do pubis é um coxim de gordura. Afastando os lábios menores, é possível visualizar na peça anatômica a presença do clitóris e a presença de uma prega de pele que recobre o clitóris, denominado de prepúcio do clitóris. Nessa visualização da genitália externa, o que a gente consegue visualizar aqui? Eu tenho aqui uma região da genitália externa denominada de monte do pubis, que é composto por um coxim de gordura revestido por pele. Aqui eu tenho a presença dos lábios maiores, que são formados também por gordura e pele. Notem que a pele do monte do pubis e a pele dos lábios maiores possui a presença de pelos. Esta estrutura visualizada aqui denomina-se lábios menores. E esse espaço entre os lábios menores recebe o nome de vestíbulo da vagina. Lá no vestíbulo da vagina existem 3 estruturas de importância. Uma delas é esta estrutura anatômica denominada de clitóris. Aqui eu vejo o ósseo externo da uretra e ali o ósseo vaginal. Ósseo vaginal, a entrada da vagina, e ósseo externo da uretra, local por onde a urina escoa para o meio externo. Nesse modelo anatômico artificial, corte sagital mediano, eu consigo visualizar algumas estruturas da genitália externa, como, por exemplo, o monte do pubis, lábio menor, lábio maior, aqui a presença do clitóris. Esta região da genitália chama-se vestíbulo da vagina. Lembrando que vestíbulo é uma região de entrada. No vestíbulo da vagina, eu encontro o clitóris, o ósseo externo da uretra e o ósseo vaginal. No ósseo vaginal, encontra-se uma prega de mucosa fechando parcialmente o ósseo vaginal, prega esta denominada de ímen. Posteriormente à sínfise púbica, é visível a presença da bexiga urinária, com o seu ósseo interno da uretra, por onde a urina escoa, adentra na uretra, saindo pelo ósseo externo da uretra.
Posteriormente à bexiga, encontra-se o útero e encontra-se também a vagina. A vagina é um tubo muscular, onde na sua porção superior é visível a presença de uma porção do útero. Lembrando que o útero possui uma porção superior chamada de fundo, uma grande porção chamada de corpo, um estreitamento chamado de istmo e uma porção inferior chamada de colo. O colo do útero projeta-se para dentro da vagina. Posteriormente à vagina, posteriormente ao útero, encontra-se o reto. Nessa peça, eu consigo demonstrar também a presença do ovário e a presença da tuba uterina. Segmentos uterinos. O útero apresenta 4 segmentos. A porção superior do útero recebe o nome de fundo. Esta região do útero, maior porção, recebe o nome de corpo. Este estreitamento recebe o nome de istmo. E a porção inferior do útero, a porção mais baixa do útero, recebe o nome de colo uterino. Então, esta porção do colo uterino, notem que ela está projetada dentro da vagina. Esta estrutura no qual estou pensando representa a vagina e o colo uterino projeta-se dentro da vagina. No colo uterino localiza-se uma abertura, um ósteo. Nessa peça anatômica, eu consigo demonstrar a presença de um importante ligamento situado no útero, denominado de ligamento largo do útero. Portanto, eu estou segurando o ligamento largo do útero. Nesta outra peça anatômica, eu consigo perceber a presença de um ligamento que prolonga-se do útero até os lábios maiores. Ligamento esse denominado de ligamento redondo do útero, que restringe os movimentos posteriores do útero, ou seja, não deixa o útero se mover para trás. Virando a peça, eu tenho uma imagem da face posterior do útero, aonde eu estou apontando para um ligamento denominado de reto uterino ou ligamento uterosacro, que impede a movimentação anterior do útero. E, mais ou menos aqui, a presença do ligamento largo do útero impede os movimentos laterais e rotacionais do útero. Camadas da parede uterina. A camada externa do útero chama-se perimétrio. O perimétrio, na verdade, é uma camada de peritônio. A camada média denomina-se miométrio. O miométrio é formado por músculo liso. E a camada interna da parede do útero é o endométrio, que é formada por mucosa. Camada interna, endométrio. Camada média, miométrio. Camada externa, perimétrio. Os ovários são glândulas situadas na lateral do útero. Ovário e ovário.
Cada um dos ovários apresenta duas extremidades, extremidade uterina e extremidade tubária. Na extremidade uterina encontra-se um ligamento chamado de ligamento útero-ovárico, prendendo o ovário no útero. Na extremidade tubária encontra-se o ligamento suspensor do ovário, que fixa o ovário na pelve. O terceiro ligamento que dá sustentação para o ovário é chamado de meso-ovário. O meso-ovário é um ligamento que prende o ovário no ligamento largo do útero. Virando a peça anatômica, fica fácil de visualizar a presença do meso-ovário prendendo o ovário no ligamento largo do útero. Esta prega aqui de peritônio, visível na peça, é chamada de mesosalpinge. E essa estrutura anatômica visualizada aqui vem a ser a tuba uterina. A tuba uterina é um tubo muscular que alcança, ou melhor, que prolonga-se do ovário até o útero. Ao longo do trajeto da tuba uterina, é possível identificar 4 segmentos, 4 porções. A porção localizada próxima do ovário recebe o nome de infundíbulo. Infundíbulo pelo formato de funil. Lá no infundíbulo, nas bordas do infundíbulo, encontra-se pequenos dedinhos, pequenas franjas, que recebem o nome de fímbrias. Então aqui eu tenho o infundíbulo e as fímbrias. A segunda porção da tuba uterina recebe o nome de ampola. Essa porção aqui recebe o nome de ampola. Ampola por ser uma porção dilatada. Notem que a ampola é a maior porção, o maior segmento da tuba uterina. A terceira porção é um estreitamento da tuba, que recebe o nome de ístio. E a quarta e última porção penetra dentro das paredes do útero e recebe o nome de porção uterina da tuba ou porção intramural. Convém lembrar que a fecundação do óvulo ocorre dentro da tuba uterina. Em um corte sagital mediano, eu consigo visualizar uma série de estruturas pertencentes ao sistema genital feminino. Nessa peça anatômica, é possível visualizar a presença do monte do púbis, situado anteriormente à síntese púbica. Essa estrutura compreende a bexiga urinária, onde eu percebo a presença de um canal por onde a urina escoa da bexiga urinária. O canal por onde a urina escoa da bexiga urinária denomina-se uretra. Nesse ponto, situa-se o ósteo interno da uretra e nesse outro ponto, situa-se o ósteo externo da uretra. Posteriormente à bexiga, localiza-se a vagina, definida como sendo um tubo muscular. Na peça anatômica, eu não consigo visualizar o útero. Ele não está mais presente. O útero situa-se superiormente à vagina. Então, mais ou menos aqui no local onde está a pinça, estaria o útero. A vagina apresenta uma abertura denominada de ósteo vaginal. O ósteo vaginal abre-se na região
chamada de vestíbulo da vagina. Então, nessa peça, eu consigo visualizar nas proximidades, nas adjacências do vestíbulo, a presença do lábio menor e aqui a presença de um lábio maior, bem como, nesse ponto, a presença do monte do púbis. Posteriormente à vagina, é visível o reto, uma das porções do sistema digestório, e aqui a presença do ânus. Nesta peça anatômica, eu tenho também um corte sagital. O que é visível neste corte sagital é a presença da sínfise púbica, a presença do monte do púbis. Nesse ponto, eu tenho a presença da bexiga urinária, a uretra, abrindo-se na região do vestíbulo, através do ósseo externo da uretra. Aqui eu encontro a vagina, e adentrando a vagina, percebe-se a presença do colo uterino. O colo do útero possui uma porção chamada de porção vaginal, que adentra a vagina. Notem que há um recesso, um espaço entre a vagina e o colo do útero. Esse recesso, esse espaço entre a vagina e o colo do útero denomina-se de fornix. O útero apresenta uma série de porções. Essa porção do útero, a porção superior, é chamada de fundo, bem como a maior porção do útero é chamada de corpo. A porção mais estreita, ístimo, e a porção inferior do útero, colo uterino. O colo do útero adentra na vagina através da porção vaginal do colo. Nessa peça anatômica, eu consigo visualizar a bexiga urinária, posteriormente à bexiga urinária, a presença da vagina. Então, a vagina, e notem que essa peça não possui mais o útero. Lembrando que o útero encontra-se superiormente à vagina. Esta estrutura representa o reto. Na cavidade pélvica da mulher, localiza-se duas regiões, dois recessos, que são os pontos mais baixos da cavidade pélvica feminina. Este recesso chama-se escavação vesicuterina, entre a bexiga e o útero, que não está mais. E esse recesso aqui chama-se escavação reto-uterina, entre o útero e o reto. Então, escavação reto-uterina, escavação vesicuterina são os pontos mais baixos da cavidade abdominopélvica da mulher.